Após mais de 2 anos de conflito devastador, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia toma um rumo inesperado com a hipótese de uma derrota russa. A possibilidade de a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, perder a guerra para a Ucrânia levanta profundas questões sobre o futuro do país e a estabilidade do regime de Putin. Com a economia desgastada, o isolamento internacional crescente e a pressão interna aumentando, uma derrota poderia marcar o início do fim da era Putin e redefinir as estruturas políticas e geopolíticas da Europa. A Ucrânia, com o apoio militar e financeiro das potências ocidentais, conseguiu não só resistir à invasão russa, como, em algumas frentes, recuperar territórios estratégicos. A recente contra-ofensiva ucraniana, combinada com o uso eficaz de armamento de alta tecnologia e a moral de um exército defendendo sua soberania, começou a reverter o quadro que parecia favorável à Rússia no início do conflito. A Rússia, por outro lado, enfrenta enormes dificuldades. Suas tropas, desgastadas pelo longo confronto, enfrentam problemas logísticos e táticas que falham em se adaptar à guerra moderna. A mobilização parcial, decretada por Putin no início da guerra, gerou tensões internas, com relatos de deserções, protestos e dificuldades no recrutamento. Uma derrota russa na guerra teria consequências severas, tanto para a posição internacional do país quanto para a estabilidade interna. Desde a dissolução da União Soviética, Putin buscou reerguer a Rússia como uma superpotência militar e geopolítica. Uma derrota militar humilhante representaria um golpe em sua imagem de líder forte e poderia abalar a confiança do círculo político e militar em torno dele. Além disso, o já frágil apoio popular ao regime de Putin poderia sofrer um colapso. A narrativa patriótica usada para justificar a invasão na Ucrânia seria desmentida, e as perdas humanas e econômicas se tornariam um fardo insuportável para a população. Especialistas alertam para a possibilidade de protestos em massa, amplificados pela repressão interna crescente e a deterioração das condições de vida. A guerra já isolou a Rússia de muitos mercados internacionais, e sanções devastaram setores cruciais da economia. Uma derrota na Ucrânia poderia criar um vácuo de poder no Kremlin. Embora Putin tenha consolidado seu controle sobre as instituições russas, eliminando boa parte da oposição interna, uma crise dessa magnitude poderia desencadear disputas entre diferentes facções da elite política e militar. Teóricos políticos sugerem vários cenários possíveis. Um deles seria a saída forçada de Putin do poder, seja por um golpe interno ou por pressão das elites econômicas e militares. Outro cenário menos provável, mas possível, seria uma transição mais ordenada, com Putin negociando uma saída e a formação de um novo governo que buscasse estabilizar o país e restaurar relações com o Ocidente. Uma vitória ucraniana, por outro lado, teria implicações globais. Não apenas solidificaria a posição da Ucrânia como um país independente e forte, mas também enviaria uma mensagem poderosa a outras nações que enfrentam agressões territoriais. O sucesso da Ucrânia, alimentado pelo apoio ocidental, reforçaria a relevância da OTAN e da União Europeia, demonstrando que a aliança militar ocidental permanece crucial para a segurança europeia. A Rússia, isolada e enfraquecida, poderia ver a expansão de sua influência sobre antigas repúblicas soviéticas ainda mais comprometida. A derrota também enfraqueceria os laços com parceiros estratégicos, como a China, que poderiam reconsiderar a aliança com uma Rússia em declínio. A hipótese de uma derrota russa na guerra da Ucrânia levanta inúmeras questões sobre o futuro do país e do regime de Vladimir Putin. O fim da era Putin poderia ser marcado por uma reorganização interna na Rússia, uma possível abertura diplomática para o Ocidente ou uma escalada de tensões internas que levariam a uma crise mais profunda. No campo geopolítico, uma vitória ucraniana
alteraria a balança de poder na Europa e reforçaria a importância da cooperação internacional para garantir a estabilidade e a segurança do continente. Além disso, a elite russa, especialmente os oligarcas e os altos oficiais do exército, começaram a manifestar sua insatisfação. Para muitos deles, a guerra havia se transformado em um fardo que ameaçava suas fortunas e suas posições de poder. Um golpe palaciano, uma ideia impensável apenas alguns anos atrás, agora começava a ser discutido abertamente nos círculos de poder. O futuro de Putin, antes inabalável, parecia pendurado por um fio. A guerra não apenas devastou a estrutura militar da Rússia, mas também minou sua economia de forma irreparável. O impacto das sanções ocidentais, particularmente nas exportações de gás e petróleo, cortou uma das principais fontes de receita do Kremlin. Os contratos bilionários de gás com a Europa foram reduzidos a quase nada, com a União Europeia buscando fontes alternativas de energia, como a Noruega e o gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Internamente, o rublo enfrentava uma espiral inflacionária que corroía o poder de compra da população. Mercados vazios e longas filas para produtos básicos lembravam os russos dos dias sombrios da crise dos anos 1990, quando a União Soviética se desfez. Em um esforço desesperado para salvar a economia, Putin buscou alianças com China e Irã, mas esses parceiros, embora dispostos a desafiar o Ocidente, não foram suficientes para evitar o colapso. Nas grandes cidades russas, a insatisfação popular crescia. Famílias inteiras, que haviam apoiado o regime acreditando na promessa de estabilidade e prosperidade, agora se viam à beira da pobreza. As restrições à liberdade de expressão e o controle sobre a mídia estatal, que havia servido como uma ferramenta poderosa de controle social, começaram a perder eficácia diante da realidade crua da crise econômica e da derrota iminente na guerra. Com a derrota militar e o colapso econômico se desenhando, o poder de Vladimir Putin parecia prestes a ruir. Especialistas sugerem que, diante da pressão interna, um golpe de Estado ou uma transição forçada de poder dentro do Kremlin seria inevitável. Líderes militares e oligarcas, antes leais ao regime, poderiam se voltar contra Putin na tentativa de salvar o que restava da Rússia. No cenário internacional, a derrota da Rússia na Ucrânia teria consequências profundas. A Ucrânia emergiria como um símbolo de resistência, consolidando seu papel como uma potência regional e fortalecendo suas relações com a União Europeia e a OTAN. A Rússia, por outro lado, enfrentaria anos de isolamento diplomático, uma posição enfraquecida no cenário geopolítico global e, possivelmente, uma fragmentação interna semelhante ao que ocorreu no colapso da União Soviética. A hipotética derrota da Rússia na guerra da Ucrânia não apenas marcaria o fim de um conflito brutal, mas também significaria o fim da era de Vladimir Putin. Seu regime, construído sobre pilares de poder militar, nacionalismo exacerbado e controle autoritário, estaria à beira do colapso. Enquanto o mundo assiste ao desfecho deste capítulo dramático, uma nova era para a Rússia e para a ordem global começa a se formar nas cinzas da guerra, com consequências que reverberarão por décadas. Obrigado por assistir. Se gostou do nosso trabalho, deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.